E se a história do Brasil que conhecemos for apenas a superfície de uma verdade muito mais profunda e sagrada? E se nossa nação foi escolhida, há séculos, para uma missão que transcende a política e a economia? Hoje, convido você a preparar seu coração para uma jornada reveladora. Vamos desvendar o segredo espiritual de nossa pátria. Uma história de amor e destino ditada pelo espírito Humberto de Campos, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, na obra imortal Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas antes, deixe seu nome ou o nome de alguém que ama nos comentários, para que juntos possamos fortalecer nossa grande corrente de luz. E considere se tornar um membro do nosso canal, nos ajudando a levar estas mensagens de esperança a cada vez mais corações. Basta clicar em Seja Membro. No teatro dos séculos, no final do século XIV, o mundo ocidental encontrava-se exausto. As cruzadas haviam deixado um rastro de sombras e dor, e as lições do Evangelho pareciam esquecidas no coração dos homens. Foi nesse tempo de escuridão que Jesus, o Cordeiro de Deus, desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra. Deixando os impérios resplandecentes do alto, sua caravana de luz transpôs as imensas distâncias. Mas o planeta ainda lhe apresentava as mesmas veredas escuras, cheias da lama do orgulho e dos espinhos da ingratidão. E em vão, seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu Evangelho. As lições de amor de Francisco de Assis eram apenas uma lembrança distante. Vendo a incompreensão dos homens, o mestre sentiu uma profunda amargura e, dirigindo-se a um de seus mensageiros, disse: "Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados." Foi quando Eliú, este mensageiro, com brandura e humildade, fez uma sugestão que mudaria o destino do mundo. "Senhor, se esses povos infelizes marcham para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova." E a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz nos céus, encaminhou-se ao continente que mais tarde seria o mundo americano. Ao contemplar a beleza das matas virgens, das flores que se inclinavam e dos pássaros que cantavam, o coração do mestre se emocionou. Ele então perguntou a Eliú: "Onde fica, nestas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga, no infinito, o símbolo da redenção humana?" E o mensageiro respondeu: "Esse lugar de doces encantos, mestre, fica mais para o sul." E quando a comitiva celestial chegou à terra que seria o Brasil, desenhou-se no firmamento, em estrelas rutilantes, a constelação do Cruzeiro do Sul, com as mãos erguidas aos céus, invocando a bênção do Pai. Jesus exclamou em uma promessa solene: "Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Tu, Eliú, disse ele ao mensageiro, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre do ocidente, e ordenarás a reencarnação de muitos espíritos já purificados entre as raças oprimidas da África, para formarem o pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo." A promessa divina começou a se cumprir. Eliú reencarnou em 1394, como o infante Dom Henrique de Sagres, em Portugal, com a missão de desvendar os oceanos. E assim, em 1500, guiada por uma força invisível, a frota de Cabral chegou às praias da Bahia. Com eles, vieram os primeiros degredados, os exilados, os sedentos da justiça divina, que seriam acolhidos por esta nova terra. Em um gesto de desespero, um deles, Afonso Ribeiro, tentou se lançar ao mar, mas uma força misteriosa o trouxe de volta à praia. Era Ismael, o nome espiritual de Dom Henrique, realizando seu primeiro feito na terra de Vera Cruz, demonstrando que ali seria o refúgio de todos os injustiçados. Com as primeiras bases estabelecidas, era preciso dar início à semeadura do Evangelho. No plano espiritual, Ismael reuniu seus colaboradores mais devotados em uma grande assembleia. "Irmãos", exclamou ele, "plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Precisamos agora de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. A maioria terá de envergar o São Benito humilde dos missionários penitentes,
para levar o amor de Deus aos sertões ínvios. Espíritos santificados se ofereceram como voluntários, e entre eles estavam aqueles que conheceríamos como José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e tantos outros apóstolos. Eles viriam à terra de Santa Cruz não para buscar ouro, mas para se tornarem, com sua divina pobreza, o sal da nova terra, sendo os verdadeiros iniciadores da grande missão apostólica do Brasil. Se você acredita que nossa pátria tem um destino maior, que cada sacrifício em nossa história teve um propósito divino, demonstre sua fé. Clique no botão de curtir e compartilhe esta mensagem de esperança. Seu gesto ajuda a despertar outras almas para nossa grandiosa missão coletiva. Mas a construção da pátria do Evangelho exigiria mais pilares. Jesus havia determinado a vinda de espíritos humildes e mansos das regiões africanas. No plano espiritual, Ismael sentiu profunda amargura ao ver o tráfico de homens livres. Mas o mestre lhe explicou: Ismael, acerena teu mundo íntimo. Se não podemos tolher a liberdade dos homens, também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina. Os que praticarem o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio nos dias do futuro. Contudo, através dessas linhas tortuosas impostas pela vontade livre das criaturas humanas, operarei com a minha misericórdia, colocarei a minha luz sobre essas sombras. Muitos daqueles espíritos que chegavam acorrentados haviam sido em outras vidas senhores feudais, padres e inquisidores, espíritos rebeldes, arrependidos de seu passado. No crisol purificador da escravidão, eles resgatariam seus débitos, lavariam as manchas da alma e com suas lágrimas e seu trabalho, construiriam as bases da nação, tornando-se um dos baluartes da fraternidade brasileira. Primeiramente os índios, os simples de coração, depois os degredados, os sedentos de justiça, e por fim, os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos. Estava formada a base da alma coletiva do povo bem-aventurado, e a mão de Jesus jamais abandonou o Brasil, enquanto as possessões espanholas se fragmentaram em cerca de 20 repúblicas diversas. Portugal, uma nação minúscula, pôde conservar a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Um fato sem exemplo em toda a história do mundo, porque o coração geográfico do orbe não se podia fracionar. Esta é a nossa herança, revelada por Chico Xavier. Não somos apenas um país. Somos uma promessa. O Brasil não está destinado a ser apenas o celeiro material do mundo, mas também a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Nossa missão é representar a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundar todos os campos da atividade humana com a nova luz da fraternidade. Este é o nosso glorioso destino. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos que fortalecem a alma. E se você sente no coração o desejo de nos apoiar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Sua ajuda é a força que nos permite levar mais luz para o mundo. Gratidão imensa por sua presença. Que a paz de Jesus, o governador espiritual desta pátria do Evangelho, esteja hoje e sempre com você.